Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 6 de fevereiro, segunda-feira, iniciando a nossa semana, estamos na 5ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra também São Paulo Mique e seus companheiros. As leituras que a igreja nos oferece hoje do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. Assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas e que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e à massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas, quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Então, essa leitura hoje do livro do Gênesis vai começar já falando dos dias da criação e vai até o 4º dia, do 1º ao 4º, não concluímos ainda nessa leitura os 7 dias da criação, mas nós já percebemos a pedagogia de Deus em criar, né, e separar. E eu creio que essa leitura de hoje, eu poderia começar com o 1º dia, né? Deus criou exatamente a luz, o dia e a noite, né? E separou a luz das trevas. E é esse trabalho que Deus também quer fazer na nossa alma. Separar o que é luz do que é treva, o bem do mal. Não que a noite seja ruim, mas a noite na palavra de Deus simboliza essas trevas, né? Simboliza o lugar do abismo. E hoje o Senhor quer separar na nossa vida tudo que às vezes está misturado, confuso, que não é claro, que não é bem discernido. Separarmos aquilo que de fato é da vontade de Deus, mas aquilo que é da nossa humanidade, aquilo que é noite, que é pesado, que é treva, que é escuro. Então, nesse início de semana, peçamos ao Senhor de sermos muito claros na nossa vida, no nosso serviço, na nossa missão, e peçamos essa graça de separarmos no sentido de discernimento, no sentido de pôr cada coisa no seu lugar. Na obra da criação, Deus foi pedagógico. Cada coisa tinha o seu espaço, o seu lugar, o seu momento. Cada animal tinha a sua característica. O Senhor separou a água, o Senhor separou a terra, o Senhor separou a luz, as trevas, o dia, a noite. Então, peçamos ao Senhor, de fato, a graça de bem discernirmos e saber separar, não vivermos num turbilhão de confusões interiores, seja na nossa vida interior, seja na nossa relação, seja no nosso serviço, mas uma graça verdadeiramente de separação e de clareza. O salmo de hoje é o Salmo 103. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Senhor, meu Deus, como és grande, vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como no manto. Assenta-te a terra sobre as suas bases, inabalável para sempre e eternamente.
cobriste-a com o abismo como um manto, e as águas se postaram por cima das montanhas. Fazes brotar fonte d'água pelos vales. Elas correm pelo meio das montanhas, junto a elas as aves do céu se abrigam, desferindo seu canto por entre as folhagens. Quão numerosas são tuas obras, Senhor, e todas fizestes com sabedoria. A terra está repleta das tuas criaturas. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Nós iniciamos o Salmo e terminamos bendize ao Senhor a nossa alma. Então, o Salmo de hoje nos convida a bendizer ao Senhor todo o nosso ser, a nossa alma, toda a nossa vida, e a lembrarmos que o Senhor é esse Deus onipotente, esse Deus grande, né? O Salmo começa dizendo, como tu és grande, Senhor, vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como no manto. Então, de reconhecermos a grandeza do Senhor em nossas vidas e termos esse coração grato, de ação de graças e de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e o Senhor faz no meio de nós. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram no barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes de seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde entravam, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitissem ao menos tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocavam eram salvos. Então, aqui é o Evangelho que mostra a sede do povo, a fé e o povo que acreditava no poder de Jesus e simplesmente ao tocá-lo eram curados. E aqui a gente vê que o Senhor não tinha descanso. Então, um verdadeiro missionário, um verdadeiro discípulo, ele não descansa, porque mesmo onde ele ia, a multidão já o esperava, porque queria ver a glória de Deus, porque acreditava na manifestação do seu poder. E aqui, mal ele descia do barco, já tinha as pessoas esperando, e ainda a palavra dizia, né? Eles procuravam aonde quer que ele estivesse. Então, a sede do povo, mas sobretudo a fé do povo, na cura, na graça, na presença de Deus. E nós precisamos hoje suscitar no coração da humanidade essa mesma fé nas pessoas que é capaz de buscar o Senhor. E hoje nós temos tantas formas de buscar a Deus, desde a igreja, desde da própria liturgia da igreja, das casas de retiro, dos momentos de evangelização. Então sejamos como esses discípulos que, junto com o Senhor, né, anuncia, proclama a graça de Deus, esse Deus que é capaz de nos curar e que basta tocar na sua orla. E eu creio que para nós, o tocar no corpo eucarístico de Jesus, nós podemos obter muitas graças e muitos milagres. Então, tenhamos esse coração de oferecer às pessoas essa graça, de ensinar-lhes o sacramento. Quanto é importante tocarmos diariamente no Senhor, através do sacramento da Eucaristia, mas no próprio Santíssimo que se faz presente no meio de nós, em tantas igrejas, tantos lugares espalhados, nós temos a adoração perpétua, nós temos a presença do Senhor. E de crermos que a sua presença, ela cura, ela nos salva, ela nos liberta. E muito mais do que a cura física, o Senhor faz também cura na nossa alma. Então, peçamos hoje graças de cura através do próprio Cristo, qual nós podemos tocá-lo diariamente. E a Igreja hoje nos oferece, na sua leitura patrística, a história do martírio dos santos Paulo, Mique e seus companheiros, escrita por um autor do tempo, cujo título é Sereis Minha Testemunha. Então eu convido você, no final dessa Lexio Divina, a meditar essa leitura que a Igreja nos oferece hoje, desses homens que de verdade se tornaram testemunhas, que foram capazes de ir até o martírio, para não negar a sua fé e serem testemunhas da obra de Deus realizada no meio daquele povo. Então, tenhamos uma santa semana e que Deus os abençoe.